Hoje a gente vai fazer português, a gente vai lá na página 22, dando continuidade, né? Aqui, certo? E aí a gente vai começar. Você sabia? A gente vai falar um pouquinho sobre as trava-línguas. Quem já viu trava-língua, né? Acho que é muito popular, né? Os trava-línguas. E a gente sempre tá vendo na escola, né? No processo escolar a gente vê também. Faz parte da nossa cultura, do nosso folclore, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre os trava-línguas, tá? Você sabia que os divertidos trava-línguas são também conhecidos como jogos verbais? Eles foram criados pelo povo com objetivo lúdico, isto é, para brincar. Os jogos verbais ou trava-línguas consistem em dizer de forma clara e rápida versos ou frases folclóricas que possuem sílabas difíceis ou sílaba com o mesmo som, complicadas de pronunciar. Vejamos quem consegue falar bem rápido sem enrolar a língua. Vamos lá, pessoal. A gente vai ler algumas trava-línguas. Eu vou tentar ler algumas, tá? E vocês tentam, vamos ver quem ganha e vocês conseguem ler junto comigo rápido. Eu também não sei se vou conseguir, mas vamos lá, tá? A aranha arranha a jarra arranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. Num ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Um sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo cheio de vento. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes, e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Larga a tia, lagartixa. Lagartixa larga a tia, só no dia em que a sua tia chamar a lagartixa de lagartixa. O seu tatá tá? Não, o seu tatá não tá, mas a mulher do seu tatá tá. E quando a mulher do seu tatá tá, é a mesma coisa que seu tatá tá? E aí, conseguiram acompanhar a leitura aí? Conseguiram ler rápido? Eu também dei umas engasgadas, eu tive que gravar de novo várias vezes. Mas principalmente a do Mafagafins. Ô, trem difícil. Mas é divertido, né, gente? Então aí agora a gente vai. Aí aqui tá falando pra vocês pesquisarem outros jogos de trava-língua e continuar o desafio, tá? E aí depois a gente vai falar o que é isso. Vamos descobrir nessa página aqui, ó. Tá? Na 23, depois que a gente leu do seu tatá, tem aqui embaixo, tá? Aliteração. O que é isso? A gente viu isso em todos os trava-línguas, tá? A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. A gente sabe o que é consoante, né, gente? As vogais a gente sabe que é o A, E, I, O, U, né? Então, o restante é tudo consoante. Então, a literação consiste na uma figura de linguagem, na repetição de consoantes, com mesmos sons iguais ou semelhantes, tá? Ocorre geralmente no início das palavras, né? Que compõem versos ou frases, mas pode estar também no meio ou no fim. Ela está muito presente em ditados populares, versos folclóricos e brincadeiras infantis, tá? Vamos começar a prestar atenção aí pra vocês verem. Quais são as consoantes que sempre se repetem no trava-língua, né? A gente olha lá no a aranha, arranha, arranha, né? A jarra, arranha, aranha, sempre, né? Né? Então, são essas consoantes que se repetem quando a gente vai ler o trava-língua. São sempre essas consoantes que sempre se repetem para dificultar a brincadeira, né, gente? O trava-língua. Olha lá, aí vai dar alguns exemplos de aliteração, ó. Aí vai ter alguns exemplos, ó. Olha esse primeiro aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A aliteração está presente na letra R, né? No início das palavras, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, tá? E aí depois embaixo tem a do o peito do pé do Pedro é preto, né? Que aí a literação está presente na letra P, né? Ó. E por último aqui, ó, um tigre, dois tigres, três tigres. A literação está presente na letra
T e no encontro consonantal G e R, né? Pra dificultar mais ainda, né? Então, aí é pra vocês. Aí depois a gente vai lá. Leia novamente os trava-línguas e identifique as aliterações. Gente, pra vocês ir lá de novo nos trava-língua que a gente escreveu e identificar onde que tá a aliteração. Quais as consoantes que se repetem aí. E aí vocês vão colocar qual é essa aliteração, né? Olha lá. A literação da aranha, arranha, jarra, jarra, arranha, aranha, nem aranha, arranha, jarra, nem a jarra, arranha, aranha. Qual letra aí, quais letras, né, estão fazendo a aliteração nesse trava-língua, tá bom? Do ninho de mafagafinhos, o mais difícil, meu Deus do céu, que difícil isso daqui. Quais as consoantes que se repetem aí, né? Mafagafinhos, quantos mafagafinhos, mafagafizar, sei lá, gente. Mas quais são as consoantes que se repetem aí, tá? São letras, consoantes que sempre tá repetindo aí no trava, tá? Do sapo, um sapo dentro do saco, um sapo dentro do sapo, o sapo batendo papo, papo com cheio de vento. Quais são as consoantes que estão se repetindo aí, tá? Qual é a literação? Depois a do sabendo que sei, sabendo que sabes, e o que não sabes, e não sabemos, ambos saberemos. Qual é a literação? E o do largatixa, tá? Largatia, largatixa, lagartixa, tá bom? Quais a literação? E aqui no final, a literação do tatá, né, gente? Que é a letra T. Essa daí eu falei a resposta, tá? Então é isso, né? Eu acho que vocês conseguem identificar, né? Não é tão difícil assim, tá? Então, depois que vocês identificarem, a gente vai pra próxima página, tá? Hora de escrever, tá bom? O que vocês vão fazer aí nessa página? Página 24. As lendas são acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Elas têm locais, tempo e personagem. Bem caracterizados os personagens, né? Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia, tá? Vamos criar uma lenda? Primeiramente, você precisa pensar em um personagem diferente, fantástico, misterioso. Imagine-o e desenhe em detalhes. Então, nós vamos escrever uma lenda, tá? Basicamente, o que é uma lenda? É uma coisa inventada, uma coisa com fantasia, com acontecimento sobrenatural, misterioso, né? Né, nas lendas tem o tempo, quando aconteceu, tem os personagens bem caracterizados, né? Que eles têm características bem fortes, assim, marcantes, que são personagens fantasiosos, assim, que tem coisas sobrenaturais, assim, né? E tem os locais onde aconteceu, né? Onde, né? Se foi aqui, se foi lá em outro lugar do planeta, se foi na mata, se foi em casa, se foi, né? É isso. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, nesse espacinho aqui, vocês vão imaginar um personagem muito louco, assim. Tá? Um personagem de uma lenda que vocês vão criar. Vocês que vão criar esse personagem, tá bom? Então, aí vocês podem usar a imaginação, fazer personagem muito louco aí, que não tem cabeça, que não tem olhos, que tem um olho só, que tem um monte de olho na cara. Imagina aí os desenhos que vocês assistiram, vai colocando aí conforme a criatividade de vocês, tá bom? Vou ter que fazer também, porque eu achei muito divertido, né? Então, eu vou fazer o personagem. Nos pés ele vai ter cabeças. Vou fazer uma cabeça de um menininho. E no outro pé um menino. E aqui, vou pôr uma roupinha nele. E aí, nos braços, ele vai ter pés. Nossa, que maluco. E na cabeça, ele vai ter um bumbum. Pronto.
E vocês criem de vocês aí, hein? Tá parecendo um coração, né? Faz de conta que ele tem um coração na cabeça. Eu quero ver o de vocês, hein? Usem a criatividade. Bom, aí depois que a gente criou nosso personagem doido aí, nosso personagem maluco, a gente vai descrever as características físicas desse personagem e psicológico do personagem que você criou. Ó, aqui. Depois que a gente desenha, a gente vai responder. Como que o meu personagem é fisicamente? O meu tem cabeças nos pés, personagem de lenda, né, gente? A gente tem a mula sem cabeça, a gente tem o Saci Pererê, esse personagem de lenda. Imaginem lendas, então tem que ser um personagem meio maluquinho, meio doido, assim, tem alguma característica, assim, estranha, tá? Então, vocês vão descrever as características físicas. Ah, o meu tem a cabeça nos pés, tem os pés nas mãos, né? Tem um coração na cabeça, né, e tal. E psicológica, se ele era bonzinho, se ele era malvado, se ele era meio desligado, meio bobão, meio bobinho, né? Se ele era nervoso, muito briguento, ou se ele era atrapalhado, né? Então vocês vão imaginar aí que característica vai ter o personagem de vocês, tá? Próxima, depois que vocês escreverem características deles, a gente vai para o nome. Qual o nome do mito e a lenda que você vai criar? Que nome que você vai dar para a lenda de vocês? O meu eu não sei, sei lá. Não sei, vou pensar. Até lá eu respondo o que eu pensei, vamos ver. Porque é muito estranho, não sei, esse menino é muito estranho, não sei nem que nome que eu dou pra ele. E depois, em que local esse personagem vive? Aonde que o personagem de vocês vive? Ele vive na cidade? Que cidade? Ele vive na floresta, né? Qual floresta? Ou ele vive escondido em algum lugar, alguma caverna, montanha? Onde esse personagem vive, tá? E em que local ele age, em que horário? Por último aqui. Em que local ele age e em que horário? Em que local que ele sai pra rua pra fazer as coisas que ele faz? Que coisas ele faz? Imagine que personagem é esse? O que ele faz de diferente dos outros? Porque todos os personagens de lendas têm uma história aí por trás, né? Então, o que ele faz aí, tá? E que horário? Se ele sai à noite, meia-noite, se ele sai de madrugada, se ele sai de dia mesmo, assombrando todo mundo de dia. Vocês vão criar aí também, tá? E aí, depois pra próxima página. Mais questões, ó. O que ele faz com as pessoas? O que o personagem de vocês faz com as pessoas? Alguma coisa ele tem que fazer, tá? Quais são os seus poderes? Ele tem poderes, né? Imaginação, fantasia, tá, gente? Ele pode ser do bem, como o Curupira e o Negrinho do Pastoreio, ou do mal, como o Lobisomem e o Boto e o Boitatá. Então, o que ele faz para as pessoas? Ele faz o bem, ele faz o mal, o que ele pode fazer? Ele ajuda, ele atrapalha, né? Quais são os poderes que ele tem? Olha que legal, dá pra vocês imaginarem muita coisa. Lembra dos personagens que vocês conhecem aí, mistura tudo um no outro pra formar uma coisa mais louca ainda, tá? Ele pode ser bom, como o Curupira e o Negrinho do Pastoreio, ou ele pode ser do mal, como o Lobisomem, o Boto, o Boitatá. E aí, que personagem que vocês querem criar? Do bem ou do mal, tá? Próximo, embaixo. Se o seu personagem é mal, como as pessoas podem se proteger dele? Se é do bem, como podem chamá-lo ou como ele aparece? Então, se for um personagem do mal, tem alguma coisa que as pessoas podem fazer. O vampiro, as pessoas usam alho, né? E o personagem de vocês? Como que eu posso me proteger de personagens maus, se de vocês forem maus, de alguém escolher ser do mal? E se for do bem, como que eu chamo? Por exemplo, a Caipora a gente chama Suviano, né? Se alguém já assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas para ajudar, né? No meio ambiente, que ela ajuda no meio ambiente, né? E tal. E o de vocês? Se for um personagem do bem, como que eu vou chamar? Eu vou chamar como? Batendo palma? Eu vou chamar falando uma palavra mágica, estalando os dedos? Como que eu posso chamar? Tá bom? Então, agora que você, depois de responder essa última, agora você tem mais conhecimento sobre as características de uma lenda e já criou um personagem lendário. Você acaba de criar um personagem lendário, tá?
Então, que tal escrever uma lenda? Faça a produção textual no seu caderno de texto. Então, vamos lá, pessoal. Usando tudo isso aqui que vocês criaram, todas essas características, esse enredo que você criou do seu personagem, do local, como ele é, né? Vocês vão escrever um texto, uma história. Pensa numa história que pode ter acontecido com esse personagem que vocês criaram, tá? Assim como na história do Saci, assim como na história do Boto, do Boitatá, vocês vão escrever a história do personagem de vocês, tá bom? E para escrever esse texto, vocês vão levar em consideração, assim como já se tem falado, com certeza vocês já sabem que um texto ele precisa ter parágrafo, pontuação, né, a concordância. Então, vocês já estão no 5º ano, vocês já devem saber mais ou menos como que funciona a estrutura de um texto, para vocês escreverem um texto, né? E aí vai ter essas, após a escrita do texto, releia outro momento para realizar sua autoavaliação. Vocês vão, depois que vocês escreverem o texto de vocês, vocês vão reler e prestar atenção se vocês utilizaram a paragrafação, que é aqui, ó, gente, nessa tabelinha aqui, ó. Tá tudo que vocês precisam para conseguir fazer, escrever um texto bem escrito, bem organizado, né? E um texto bom, tá? E aí tem, se vocês utilizaram paragrafação, a pontuação, né, gente? Ponto final. Se tiver fala de personagem, 2 pontos, o travessão da fala, ponto de pergunta, interrogação, se estiver perguntando, se estiver gritando alguma coisa falando alto, uma coisa, né? Exclamação, né? Então, vírgula, tá? Espaço entre momentos diferentes da história de vocês, né? E concordância nominal e verbal, a gente viu conjugação de verbo, mas mais ou menos isso, gente, é concordância. O verbo tem que estar combinando com a pessoa, né? Não adianta você falar, eles foram, né? Então, eles foram, né? Eles no plural. Então, tem que estar o verbo, tem que estar combinando certinho com a pessoa, né? Então, concordância nominal e verbal da pessoa com o verbo, tá? E ortografia também, a escrita correta das palavras, tá bom, pessoal? Então, é isso que vocês vão ter que levar em consideração. Então, sempre quando estiver escrevendo um texto, vocês têm que ler o que vocês estão escrevendo. Porque às vezes vocês vão escrevendo, a gente se empolga, né, escrevendo, e depois a gente não lê o que a gente escreveu, a hora que a gente vai ler, nossa, mas não tô entendendo nada disso aqui. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar lendo e revendo o que a gente escreveu, pra gente começar a observar e identificar aonde precisa de correção, onde precisa da pontuação, né, aqui precisa de um ponto final, porque eu comecei outro assunto diferente, ficou muito estranho, ficou muito confuso, né? Aqui precisa de uma vírgula, né? Aqui precisa de um parágrafo, e assim vai, beleza? Começo, meio e fim, começo um parágrafo, meio um parágrafo, fim outro parágrafo, e tá tudo certo e dá certo, tá, gente? E também lê para os pais, lê para alguém que estiver em casa, porque às vezes a gente que está escrevendo não percebe o que a gente está, às vezes tanto que a gente está trabalhando aquele texto, você não percebe algumas coisas que outras pessoas ouvindo você contar vai perceber, né? Então conte para outras pessoas que estiverem na casa aí, que tiverem tempo para ouvir vocês, conta a história de vocês, a escrita que vocês fizeram, que essas pessoas vão dar dicas para vocês. Eu tô achando estranho essa parte aí, não entendi. E aí você vai lá e melhora, tá bom? E aí depois vocês mandam a foto, o registro pra mim no grupo, tá bom, gente? Ortografia. Aí, vamos pra próxima página, tá, gente? Vamos pra cá. Ortografia. O professor vai selecionar dos textos, e aí dos textos vocês vão mandar pra mim as fotografias. Eu vou selecionar 6 palavras que apresentam erros ortográficos de acentuação, e aí eu vou anotar na tabela, e depois eu tiro foto e mando pra vocês, vocês completa aí, tá bom? Na casa de vocês. Depois vocês vão consultar o dicionário para descobrir a forma correta da escrita dessas palavras. Então, isso daí só na próxima aula, depois que vocês mandarem os textos para mim, eu vou anotar aqui na tabelinha
depois eu mando para vocês e vocês vão procurar no dicionário a forma correta da escrita dessas palavras, tá bom? Lendo e descobrindo, embaixo. Ó, lendo e descobrindo. Existem vários brinquedos e brincadeiras folclóricas que hoje em dia estão sendo substituídos por TV, internet, jogos e jogos eletrônicos, tá? Perdeu-se a importância das recreações, danças, brincadeiras tradicionais. Porém, existe um brinquedo que, mesmo sendo antigo, não saiu de moda. É um dos brinquedos folclóricos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. Já descobriu qual é? Qual brinquedo que é esse, gente? Esse brinquedo que passa geração em geração, ele continua ainda muito forte. As pessoas ainda adoram, as crianças ainda gostam muito de brincar com esse brinquedo. É a pipa, né, galera? Confira os nomes dados às pipas em diferentes regiões brasileiras. Aqui no estado de São Paulo, que vocês estão em Itapiratiba, eu estou em Caconde, localizado no estado de São Paulo, né? Na região sudeste, que a gente vai estudar em geografia na próxima aula. Na nossa região, aqui no estado de São Paulo, a gente chama pipa. A gente chama esse brinquedo de pipa, mas nas outras regiões o nome é diferente, tá? Porque a cultura é diferente, as pessoas têm formas diferentes de se expressar, né? A gente já estudou um pouquinho sobre isso, é cultura, né, gente? Linguagens diferentes, né? Então vamos lá, em todo o Brasil, papagaio, em todo o Brasil a gente fala de papagaio, do brinquedo papagaio, as pessoas já vão saber que a gente tá falando de pipa, né? Na nossa região, no caso da nossa região, a gente já sabe que é a pipa, papagaio, né? Raia, é lá no norte do Paraná até Curitiba, a gente já estudou Paraná e Curitiba, região sul, que fica lá embaixo no nosso mapa, né? Lá eles chamam a pipa de raia, olha que legal. Quadrado e papagaio, no interior de São Paulo, aqui onde a gente mora, no interior de São Paulo. A gente chama, algumas pessoas chamam de quadrado e papagaio. Aqui em Caconde eu vejo muito pipa, não sei aí vocês em Itapiratiba, tá? Aqui em Curica, Cângula, Jamanta, Pepeta, Casqueta e Chambeta. Norte, lá no norte, olha quantos nomes que lá no norte, a gente já estudou norte também, né, gente? Norte é a maior parte lá, aquela parte verde, lembra que a gente estudou Amazônia, né? Lá no Acre, Rondônia, né? Olha lá, eles chamam de Curica, Cângula, Jamanta, Pepeta, Casqueta, Chambeta, né, lá no norte. E pipa em São Paulo e Rio de Janeiro. Lá no Nordeste, o que a gente estudou na aula passada, né? Lá no Maranhão, lembra? Arraia, morcego, lebrete, pebeu, coruja, tapioca, barril e bolacha. Olha que engraçado, eles chamam a pipa de bolacha. Lá no Nordeste, que a gente estudou na aula passada, né? Lá onde eles têm Salvador, Bahia, né, gente? No Sudeste, ó, estilão e peão. Esse a gente não estudou ainda, a gente vai estudar, né? Pandorga, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, lá no sul. Cafifa, Niterói no Rio de Janeiro. E no Maranhão, Nordeste, Minas Gerais e algumas regiões do interior de São Paulo, tá? Cafifa. O problema é que, na maioria das vezes, não há um local apropriado para essa brincadeira. As crianças acabam brincando nas ruas e em meio aos fios de alta tensão. A brincadeira é divertida, mas é preciso alguns cuidados, né, galera? Todo mundo já tá ligado nisso daí, né? Não solte pipas em dias de chuva ou relâmpagos, tá? Não solte pipas perto de fios telefônicos, elétricos, de antenas. Procure lugares abertos, como praças, parques, campos de futebol, etc. Se a pipa enroscar nos fios, não tente tirá-la. Sempre é melhor perder a pipa do que a vida. Não use linha metálica, como fio de cobre de bobinas, tá? Não use linha cortante, cerol,
É grande o risco de cortar as pessoas, inclusive você mesmo. Use luvas para não queimar as mãos na linha. Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para seus condutores. Olhe bem onde pisa, especialmente para trás. Não empine pipas em lajes e telhados, pois uma queda poderá ser fatal. Cuidado com as ruas e os lugares movimentados. Aí aqui tem algumas que eu acabei de falar, algumas informações sobre a pipa, né? Sobre como brincar com segurança, tá? E os nomes das pipas, vocês viram que interessante? E aí depois a gente vem para outra página. Aqui. Página 28. Aqui. Número 1, tá? Vamos entender o texto. Número 1. Os diversos nomes dados às pipas brasileiras representam um tipo de linguagem. Então, os diversos nomes, os nomes que eu li aqui para vocês, né? Lá da região, de todas as regiões, né? Lá na região norte a gente chama a pipa de curica, cândula, né? Lá no nordeste é de barril, bolacha, né? Então, todos esses nomes, esses diversos nomes que a gente dá para pipa, que tipo de linguagem? Representa um tipo de linguagem. Uma linguagem letra A, culta, letra B, formal, letra C, regional ou letra D, científica? Acabei de falar, né, gente? Né? Culta, formal, regional ou científica, tá? Assinala a resposta, faz um X na alternativa correta, tá bom? 2. Leia os textos abaixo e, a seguir, responda. Esses dois textinhos aqui, ó. Primeiro tem esse e depois tem esse. Vou ler esse primeiro. Pipa. Assim como pipa é uma palavra, palavra é pipa. Controle, descontrole. Desenho no ar. Desde o pulso até o risco, que se arrisca. Na vontade do céu. Laura Liuzzi. Já o outro texto. Voa pipa lá no céu, lindo sonho de papel. Voa, voa norte e sul, colorindo o céu azul. Chá de fraldas do Pedro, dia 28 de agosto de 2018. Às 15 horas, no Espaço Kids, Avenida Amador Bueno, 157, Vila Leonor. E aí, depois que vocês leram esse texto, que vocês ouviram a minha leitura também, vocês vão responder na próxima página aqui, letra A, tá? O que os textos têm em comum? O que os dois textos que a gente acabou de ler têm em comum? Letra A, o tema dos dois textos são iguais? Não é letra, né? É só de parênteses. Então, primeiro parênteses, o tema. Se for, vocês vão colocar o X. Se não, nada. Próximo, ambas são exemplos de poesia? Próximo, terceiro, os dois falam sobre uma brincadeira? E o próximo, quarto, explicam como confeccionar uma pipa? Qual dessas está correta? Façam um X, tá bom? Letra B. Qual a finalidade do texto? Qual é o objetivo dos dois textos, tá? O primeiro, divertir e o outro convidar para uma festa? Próximo. O primeiro, informar e o outro convidar para um aniversário? Próximo. O primeiro, manifestar emoções e o segundo, anunciar uma loja infantil? Ou, por último, o primeiro, despertar sentimento e emoção e o segundo, convidar para um evento, tá? Vocês vão assinalar o que for, qual estiver correto, tá bom? O que é isso? Aqui. Página 29. Os substantivos podem variar em gênero masculino ou feminino. Antes dos substantivos masculinos, usamos artigos o, os, uns. Exemplo, o papagaio colorido. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os substantivos e os gêneros, tá, pessoal? Quando a gente fala de uma coisa masculina, a gente usa o, os, uns, tá? Igual no exemplo, o papagaio, tá? Quando a gente vai falar sobre substantivos, o que são substantivos, pessoal? São os nomes das coisas, né? Por exemplo, que eu tenho aqui, ó.
que eu tô tentando ler esse livro difícil. Livro, não é a livro, é o livro, certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Essa corrente aqui, ó. É a corrente, não o corrente, né, gente? Então, se o substantivo for masculino, ele vai utilizar de gênero masculino ou feminino, depende, a gente vai usar o, os, uns, ou a, as, uma, umas, tá bom? Os substantivos podem variar em número também, tá? No singular ou no plural, tá? Então, pode indicar um ser só, singular, né? O papagaio é bonito, só o. E no plural, indicar vários, né? As pipas estão voando no céu. Acompanha comigo, tá, gente? Tá tudo aqui, tá? Na apostila, tá bom? Se vocês acharem importante, pega o lápis, circula para não esquecer, tá? Os substantivos podem variar em grau também, tá? Ó, diminutivo ou aumentativo, tá? Então, o grau diminutivo exprime o tamanho diminutivo do ser. Exemplo, diminutivo ele expressa o tamanho diminuído, né? O menininho fez uma pipa bonita, né? E o grau aumentativo, ele exprime o aumento do tamanho do ser do normal, tá? Né? O meninão fez uma pipa, tá bom? Acho que não tem muito segredo, né? Quanto a isso pra vocês, tá bom? E aí, depois que a gente descobriu isso, a gente vai ler um textinho, tá? E depois responder algumas questões. A gente vai ler uma fábula, né? O lobo e a cabra. E depois a gente vai responder algumas questões pra gente encerrar o capítulo 1 e encerrar a aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Acompanhem aí comigo, tá? O lobo e a cabra. Um lobo viu uma cabra pastando em cima de um rochedo escarpado e, como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a descer com as conversas mansa. Minha senhora, tome cuidado, aí é muito escorregadio, disse o lobo com cara de preocupado. Desça daí, aqui embaixo a comida é mais fácil, mais gostosa. Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo. Eu sei que a comida aí embaixo é mais fácil e mais gostosa. Eu só não quero é virar comida de lobo. Moral, cuidado com os falsos amigos. Depois de vocês ouvirem a leitura, lerem também, relerem o texto, a fábula, a gente vai responder, tá? Letra A. No trecho, um lobo viu uma cabra pastando. Qual é o masculino da palavra grifada? A palavra grifada, que tá com o risquinho embaixo, cabra. Qual que é o masculino de cabra, né? Qual que é o marido ali da cabra, que eles dizem, né? O masculino da cabra, né? E qual é o feminino da outra palavra destacada? A palavra que está em negrito, né? A palavra lobo, né? A gente tem a palavra cabra. Não sei se tá dando pra ver, acho que não, né? Mas a palavra cabra que está grifada, qual que é o masculino? Está perguntando o feminino de lobo, né? Qual que é a mulher do lobo, como dizem, né? O feminino de lobo, tá? Letra B. Assinale a alternativa em que o substantivo feminino está correto. Vamos fazer um X em que o substantivo, o nome feminino tá certo, tá? Leitão, leitona. Pavão, pavoa. Próximo, valentão, valentoa. Último, carneiro, carneira. Qual que tá correto aí, tá, gente? Letra C. O que a moral da fábula ensina? Primeira, deve-se confiar em todos? Próxima, não deve-se confiar nos amigos? Próxima, não deve-se confiar em ninguém? Ou a última, não deve-se confiar nos verdadeiros amigos, tá? A última, deve-se confiar nos verdadeiros amigos, tá? E por último, a letra D, tá? A cabra foi esperta, por que que a cabra foi esperta? Porque, primeiro, ela entendeu que o lobo queria ajudá-la. Segunda, percebeu que o lobo queria comê-la.
Terceira, reparou que o lobo queria conversar? Ou a última, compreendeu que o lobo queria ser amigo? Tá? Por que ela foi esperta, tá bom? Gente, é isso. Qualquer dúvida, gente, busquem conhecimento onde vocês puderem, como sempre falo nas aulas, tá? Pega dicionário, usa a internet como uma ferramenta de aprender coisas, tá? Então, busquem, tá bom? Eu acho que o conhecimento, ele tá em todo lugar, tá? Conversem com as pessoas, tirem o máximo de conhecimento que as pessoas têm, tá bom? Então, o conhecimento, ele tá nas pessoas, ele tá nas coisas, ele tá nos livros, ele tá na internet, tá em todo lugar, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem pesquisar na internet, olha lá, ó. Se vocês pesquisarem na internet o feminino de qualquer palavra vocês vão achar, o masculino de qualquer palavra vocês vão achar, internet é o mundo inteiro, né, gente? Ou até em casa, pergunta, né? Que com certeza vocês vão ter, talvez vocês tenham um auxílio também em casa, tá bom? A gente encerra por aqui, tá? Na letra D. E aí tem algumas dicas pra vocês aqui, ó, de filme, de livro, né? Acho que de livros, olha lá. Adormeceu a Margarida. Se vocês verem um livro que vocês acharem interessante, vocês podem anotar para depois perguntar na escola se tem, que vocês querem ler, tá, gente? Adormeceu a Margarida, olha lá, e fala, o que fala? As aventuras de Margarida fazem com que o leitor conheça um pouco mais do folclore brasileiro, mistura histórias, é muito legal, realidade e conto. Lendas brasileiras, olha lá, ó, lendas, tradições populares de todas as regiões do país, olha aí. Vocês vão ver lendas de todas as regiões, né? Das regiões que a gente tá conhecendo, lembra? Sul, Norte, Nordeste, olha que legal. O Negrinho do Pastoreio, né? E outras lendas gaúchas lá do Sul, tá? O livro apresenta histórias tradicionais do folclore gaúcho, dentre elas o Negrinho do Pastoreio. E por último, Enrosca ou Desenrosca, Adivinhas, Trava-línguas e outras enroscadas. Tá? É um livro de trava-língua, olha que legal. Vocês podem anotar, hein, se vocês acharem interessante, e ver se tem na escola para vocês lerem e se divertirem aí, tá bom, pessoal? E também tem um site, ó, que legal, ó. Vocês podem entrar nesse site na internet, vocês vão achar folclore.adm.com, várias outras coisas interessantes aí. Pessoal, então é isso, a aula de português fica por aqui. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.